Oi, gente. 15º dia de reflexão quaresmal. Ontem eu falava com vocês a respeito da humildade, do dom da humildade, né? E eu fiz uma citação a respeito de Jesus, lá em Mateus 11, onde ele diz: Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, ontem eu falei sobre a humildade. Lógico, é um assunto muito extenso, não dava para comentar aqui em. Ontem foram 10 minutos, né? Não dava para falar tudo. E é uma coisa que nós precisamos exercitar na nossa vida. Então, é um assunto que não se esgota, é um exercício que não se esgota. E hoje eu quero complementar o assunto de ontem falando sobre a mansidão. A mansidão é um atributo de Deus. Ele mesmo diz em Eclesiastes 2:27, o Senhor diz: Meu espírito é mais doce do que o mel. Então, a mansidão tem a ver com docilidade. A mansidão tem a ver com tratar bem aos outros, querer bem aos outros. Tem a ver com não se exasperar, com não ser rude, mas ter bons sentimentos e tratar bem a todos, independente de quem seja. Nos evangelhos, nós vemos muitas atitudes assim de Jesus. Por isso ele diz: Eu sou manso de coração, porque ele tratou até aqueles que lhe fizeram mal, ele tratou com mansidão. Para quê? Para nos ensinar a sermos mansos também. Mansos em nossas atitudes diárias. Aconteceu um episódio quando Jesus andava com os irmãos Trovão, João e Tiago, que eles receberam inclusive esse apelido de Jesus por causa desse episódio. Onde eles precisavam de ajuda e os samaritanos se negaram a ajudá-los, porque os samaritanos não se davam, né, com o povo de Jesus. Eles eram como que inimigos, né? Não se falavam. E aí João e Tiago disseram: Senhor, tu não queres que a gente mande descer o fogo sobre esse povo? E aí Jesus os repreende, dizendo: Não sabeis de que espírito sois animado? Né? Como pode desejar que a gente mande fogo e acabe com todo mundo, né? Então, Jesus era manso, era bom, mesmo com quem não lhe retribuía, com quem não era bom, né? Então, aqueles que amam a Deus devem amar todos aqueles a quem Deus ama. Não só quem nós queremos amar, para você ver como é difícil o seguimento a Jesus Cristo. Porque é amar a todos aqueles a quem Deus ama, e Deus ama aqueles a quem a gente não ama também, aqueles de quem a gente não gosta. E nós precisamos amar essas pessoas também, a imitação de Cristo que amou a todos, né? Tem um santo que ele diz assim: o que pode ser feito com amor, façam. O que não pode ser feito sem ofensa, não faça. Então, queridos, a mansidão, ela é a virtude das virtudes e ela deve reger a nossa vida. São Francisco de Sales, ele diz assim: como o óleo nada sobre todos os outros licores, assim a mansidão deve prevalecer sobre todas as nossas ações. Em tudo que formos fazer, precisamos colocar à frente a mansidão. Pedir temperança a Deus, prudência a Deus. Pedir que Deus ponha uma trava em nossa boca quando nós quisermos nos exasperar. Isso serve em todas as situações da nossa vida, inclusive na educação dos nossos filhos. Se a gente corrige na base da amargura, da ofensa, dificilmente nós vamos conquistar os nossos filhos. Também nas nossas relações de trabalho, onde você é superior a alguém, você precisa corrigir alguém. Se você quer ter fruto, você deve corrigir com mansidão, com amor. Se somos ofendidos, se nos dizem palavras duras e o nosso coração se enche de ira, se enche de mágoa, de rancor, de ódio, e você é alguém do sangue muito quente, você já quer partir logo para cima dizendo um monte também, é preciso pedir a Deus
o dom da mansidão. Não é se sentir inferior e simplesmente se calar, não. É esperar a hora certa para falar tendo entendimento daquilo que se diz. Porque na hora da ira, na hora da raiva, nós não temos controle sobre o que dizemos e podemos ofender mais do que gostaríamos de ofender. Então é preciso mansidão para, depois que passar o momento da raiva, que você pensar e ponderar, você partir para uma conversa consciente e dizer aquilo que é necessário ser dito. Quase sempre nós nos arrependemos daquilo que dizemos no momento de ira. Mas, se acontecer de você se irar mais do que deveria, de perder a sua paz, de não ser manso, mas ser agressivo e violento nas suas palavras com alguém, né? Porque as palavras agridem, elas também podem ser violentas, né? Não fique também se martirizando demais, porque nós também precisamos ser mansos conosco. Santa Teresa diz que a humildade que perturba não vem de Deus, mas do diabo. Se você fez uma coisa que foi errada, saiba, há um Deus que é manso e humilde de coração, que vai perdoar você. E ele sabe de que matéria tu és feita, né? Eu sou feita. Então, também não preciso me exasperar. Confiar em Deus, pedir perdão, recomeçar e seguir. E aí, para fechar o nosso papo de hoje, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quero trazer mais alguns exemplos da mansidão de Jesus. Por exemplo, quando jogaram aos pés dele a adúltera. Jesus olhou com docilidade para ela, não a julgou, simplesmente disse para ela: vá e não peques mais. Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Quando Jesus foi traído por Pedro, que o negou, Jesus olha para Pedro com todo o amor do mundo, com aquele olhar que diz: eu te perdoo. E Pedro nunca mais esqueceu aquele olhar. Jesus lutou com Judas até o último momento. Na Santa Ceia, ele permitiu que Judas comesse no mesmo prato com ele, como sinal de amizade. Infelizmente, Judas não aceitou. Aprendamos com Jesus a sermos mansos, meus irmãos. Eu estou nesta luta, né? Eu estou nessa luta. Outro dia, uma amiga me mandou uma mensagem, um texto de Santa Teresinha, que ela dizia que nós devemos amar o outro porque Deus ama muito o outro. Nós vemos os defeitos dos outros e esses defeitos fazem com que a gente deixe de os amar. Mas se a gente lembrar que Deus ama aquela pessoa e a gente rezar por aquela pessoa, vai sair do nosso coração as mágoas que temos, as indiferenças que nós temos. Aprendamos com Jesus nesse caminho quaresmal a ter mais mansidão na nossa palavra, nas nossas palavras, a amar mais aqueles que estão precisando do nosso amor, porque todos nós estamos no mesmo caminho, no caminho de purificação até chegarmos ao céu. Todos nós temos falhas, todos nós merecemos amor.